As erupções surgiram da noite para o dia no corpo da filha de Dona Elaine. O vírus da varicela se espalhou de forma rápida. A menina, inquieta, tenta se livrar das coceiras, um dos sintomas da doença. Eu já tenho conhecimento de como que é a catapora, então logo nos primeiros dias já detectei que era uma catapora. Então, automaticamente, eu levei ela no posto de saúde, ela foi medicada, só que nela não veio a consequência do jeito que veio do estado da Tayla. Então, a dela, da minha menina mais velha, foi mais branda. A dela já foi um pouquinho mais séria, né? Teve muita catapora, onde que, né, foi uma muito próxima da outra, onde que gerou, né, as suas feridas, né? Teve, juntou né, pus, né, onde que está aí com dificuldade, né, de tratamento. É a terceira filha da dona de casa que é internada com a catapora, nome popular da doença altamente contagiosa. No estado de Minas Gerais, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 5.500 pessoas foram infectadas e 7 morreram. É bom ficar atento aos sintomas e procurar imediatamente ajuda médica. Os primeiros sintomas são febre leve, dor de cabeça, diminuição do apetite, fadiga e dor de garganta. Depois surgem os primeiros sinais cutâneos, manchas avermelhadas e pequenas bolhas d'água. Diagnosticou catapora, evita contágio com outras pessoas, primeira coisa, para você não gerar uma cadeia de transmissão. Cuide da higiene da pele, constantemente, banhos com água e sabão, lava a cabeça, que as pessoas às vezes têm medo de lavar a cabeça em criança doente. Corte as unhas das crianças para que elas não fiquem se coçando e traumatizando a lesão, levando bactérias, né, criando mais porta de entrada. Muito líquido para facilitar a eliminação dos vírus, bastante hidratação e ficar muito atenta para os sintomas de prostração, palidez, principalmente crianças pequenas. A vacina para evitar o contato pelo vírus existe, mas não é disponibilizada pelo SUS. A dose custa em média R$ 150. A expectativa do Ministério da Saúde é que em 2013 a vacina já esteja disponível e os casos de catapora diminuam 80%. Existe a vacina. Essa vacina dá uma proteção boa com uma dose de em torno de 60%. A criança não pega a doença ou se pega nesses outros 40% que contrai a doença é muito mais branda, com muito menos lesões, muito menos comprometimento do estado geral. Infelizmente, a vacina ainda não está disponível no Ministério e parece que o ano que vem eles vão colocar essa vacina na rede pública. Olá, sim, nós temos agora na linha o nosso doutor pediatra José Guerra Lage, que é diretor do São Camilo. Seja bem-vindo, doutor. Pois não. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, às ordens. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de nos ajudar. Pois não. Acabamos de assistir no programa um vídeo a respeito da catapora. Isso. E aí a gente queria perguntar para o senhor, enquanto pediatra, se essa doença é uma doença sazonal ou se ao longo de todo o ano essa doença acomete pessoas. Olha, é uma doença causada por um vírus. Aham. E a incidência maior é no fim do inverno e princípio da primavera. Uhum. E é uma doença que ocorre em todos os países do mundo. E neste período do ano é quando ocorre a manifestação maior do vírus da catapora. Nesse período, então é sempre o nosso caso aqui, de junho, julho, até setembro, no máximo outubro. É o período em que há uma ocorrência maior de pacientes que nos procuram acometidos de catapora. Entendi. Doutor José, você está falando com o Maurício? Pois não. Bom dia. E a minha pergunta é, se não diagnosticado logo de início, se não tratado, quais os malefícios que a catapora pode, infelizmente, chegar se isso não for tratado? Olha, na realidade a catapora é uma doença, em princípio, benigna. É um vírus que vem, a manifestação maior é cutânea, na pele são bolinhas. Primeiro surge uma manchinha vermelha, depois uma vesícula, que depois fica com uma depressão dentro dessa vesícula. O importante, a questão da dificuldade no diagnóstico, raramente acontece,
porque a manifestação na pele é tão típica e tão conhecida da sociedade e das pessoas que o diagnóstico é um diagnóstico fácil. O que é importante, que quando surge essa manifestação, primeiro é você não usar na pele nenhum produto. Você ter apenas um cuidado higiênico, porque cada lesãozinha daquela, cada lesão é uma porta de entrada para uma infecção. E o tratamento que se faz é apenas o que a gente diga, é o sintomático. Está com febre, medicação para febre, está com dor, medicação para dor. E se a criança está coçando, a gente dá um antialérgico para diminuir a coceira, para evitar que a criança com unha fira a pele e facilitando o surgimento de infecção. E é importante dizer o seguinte, a maior parte das complicações da catapora, elas são resultantes dessas lesões de pele, mas existem, numa proporção menor, complicações próprias do vírus da catapora, principalmente quando a criança está, por exemplo, com um déficit da sua resistência, ela está com uma resistência diminuída por várias questões, então ela poderá ter pneumonia, problema neurológico, que é uma frequência menor, mas pode acontecer. Doutor José, aqui é quem fala Luciana, bom dia. Bom dia. Aqui a gente teve um caso em Minas Gerais, uma criança que foi levada ao óbito e vários outros casos também que acontecem. Por que essa doença pode levar ao óbito? O que aconteceu de repente? Será que é a falta de cuidado mesmo? Olha, é como eu estava dizendo, são as duas complicações. A complicação mais frequente e a mais importante, que a gente vê como maior, é a questão da falta do cuidado higiênico, são as infecções na pele, porque, como eu estava dizendo, cada pontinho desse da pele ferida é uma porta de entrada para a infecção. E essa infecção, se não for atendida de imediato, poderá resultar numa infecção geral de todo o organismo e podendo levar até o óbito. E o que é também mais raro, mas que acontece, é você pegar a catapora numa fase da sua vida em que você está com uma deficiência da sua resistência. Então, o vírus tem uma agressão maior quando a sua resistência está diminuída. E o que é importante falar é que é uma doença que geralmente é benigna, mas que tem hoje uma vacina muito importante que deve ser dada a partir de 1 ano. Que há uma proteção muito boa quando você dá a vacina, aplica essa vacina na criança em torno de 1 ano. E outra coisa interessante é o seguinte, é uma doença tão contagiosa que além dessa periodicidade, dessa sazonalidade de acontecer no final do inverno e princípio da primavera, é que vem, por exemplo, esse ano um surto. Então ela é tão contagiosa que pega todas as crianças de Belo Horizonte, por exemplo, que estão susceptíveis, que ainda não tiveram catapora. Então no próximo ano vão ter poucas crianças que não tiveram catapora e que são susceptíveis. No outro ano aumenta esse número. Mais ou menos de 3 em 3 anos surge então um surto maior, porque formou-se uma quantidade de pessoas, né, que não tiveram a catapora e estão então predispostos a contrair o vírus e haver essa disseminação. Doutor, 2 perguntas numa só. O senhor falou que é uma doença fácil de identificar, mas eu já percebi que é muito fácil de confundi-la com outras coisas também, considerando a questão do aparecimento desses pontinhos vermelhos no corpo, né? E tem pais, eu queria que o senhor respondesse também junto com a seguinte pergunta. Tem pais que têm uma ideia, creio eu, errada, de achar que se a criança pegar a catapora com idades menores, idades mais tenras, é melhor do que pegar mais velho. Existe essa ideia e as pessoas colocam o filho para ter contato, às vezes, com outra criança. Ótima sua pergunta. O problema é o seguinte, na realidade, você mora numa cidade, então a doença é tão contagiosa que mesmo sem você facilitar, a pessoa vai ter. Então é muito difícil você encontrar numa cidade grande uma pessoa de 10, 15, 20 anos que não teve a catapora. Então numa época em que os índios estavam mais isolados, era comum você ter uma epidemia numa aldeia indígena. Agora, então esse contágio vai acontecer mesmo que você não favoreça. Agora, você não deve favorecer esse contágio
por aquilo que a gente estava dizendo. Você não tem hoje a segurança de qual que é o estado imunológico, o estado de defesa da sua criança. E às vezes você está favorecendo a doença no momento inadequado. Então, acho que o esforço que deve ser feito não é para favorecer o contágio, é para vacinar a criança com 1 ano de idade, prevenindo uma doença que é, na maior parte das vezes, benigna, que tem uma evolução boa, sem complicações, mas que eventualmente tem complicação séria e eventualmente pode, inclusive, levar ao óbito. Doutor José, essa vacina da catapora, ela é paga ou ela já está disponível pelo órgão público? E também existem pessoas, pais, que dizem que às vezes a criança tomou a vacina e mesmo assim foi diagnosticada a doença após isso. Existe esse caso ou não? O problema é o seguinte, é uma vacina boa, uma vacina eficiente, mas nenhuma vacina você pode ter a certeza que vai dar uma proteção imunológica de 100%. Eventualmente poderá, aquela vacina não estava boa, então não foi aplicada de forma correta. Então, assim, uma certa falha em vacinas é uma coisa que acontece mesmo, entendeu? Agora, é uma vacina que não está ainda disponível no setor público. As informações que a gente tem tido é de que a partir do próximo ano, vai ao Poder Público, a Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar essa vacina para toda a população. E é uma vacina que deve ser aplicada a partir de 1 ano. Até 6 meses de idade, é muito raro você ter catapora, porque seguramente a mãe teve e ela transfere passivamente essa resistência para a criança. Então, quando a criança aproxima aí de 1 ano, é o período em que ela já está plenamente susceptível, sem proteção nenhuma, e que num contágio poderá catapora. Outra informação interessante é o seguinte: há uma regularidade muito grande entre o contato da criança com alguém portador do vírus e o surgimento da doença. São 15 dias. Então, se sua criança não teve catapora, teve um contato hoje, seguramente daqui a 15 dias os sintomas vão surgir, tal a facilidade do contágio da catapora, porque o vírus está ali, ele está na pele, ele está na secreção da boca, né? Então, o contágio é muito fácil. E é por isso que você não encontra praticamente numa cidade grande pessoas acima aí de 10 anos que não tiveram catapora. Entendi. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, doutor. A gente não quer tomar muito o seu tempo. Não, às ordens. Existe algum site, algum lugar onde as pessoas poderiam acessar mais informações a respeito dos cuidados? E a gente queria pedir ao senhor que pudesse repetir, porque talvez muita gente pode não ter fixado bem, os cuidados que deve ter com a questão da pessoa contaminada. O principal cuidado é o cuidado higiênico, banho. Cuidado higiênico. Segundo, cortar as unhas da criança bem rente, para evitar que ela não fira, porque é uma lesão na pele e coça. As crianças que são alérgicas, elas são mais susceptíveis de coceira. Então, na criança que é alérgica, com frequência, ela coça mais. E, neste caso, a gente usa com frequência um antialérgico, que deve ser prescrito por um médico. Outra informação é em relação à febre ou dor, que você, então, deve fazer o que a gente diz, o tratamento sintomático. Está com febre ou está com dor, você dá o analgésico. E não dar aspirina. Aspirina é 100% contraindicado na criança com catapora, porque ela poderá favorecer o surgimento de lesão neurológica grave. Então, não dá medicamento que tenha aspirina a alguém, ou criança no caso, que esteja com catapora. Muito bem. Cuidado higiênico, então, é que é o fundamental. Cuidado higiênico em relação a lavar as mãos da criança muitas vezes ao dia, cortar bem as unhas e lavar as mãos muitas vezes da pessoa que está cuidando. Porque se a sua mão não está muito bem limpa, você quando pega a criança, né, então trocar a roupa com frequência. Então o cuidado higiênico é fundamental.